Isso, então pessoal, agora a gente vai fazer o nosso serviço aqui de post, tá? Post é sempre para a gente gravar, tá? Get é para a gente recuperar, buscar, trazer para o front, para o usuário. Então, vamos fazer aqui, ó, public response entity aqui do tipo usuário que eu tenho, né? Usuário. Então, eu vou fazer aqui, ó, cadastrar. Vamos fazer aqui o método, tá? E daí a gente vai usar o post. Aqui, ó, post mapping. Post mapping. Tá bom? O que acontece? A gente pode, por exemplo, fazer o post apenas mapeando ele aqui, ó, mapeando para a barra normal. Aí você vai pensar, não, mas está mapeando aqui em cima, está mapeando para a barra também, só que está mapeando para o get, tá, pessoal? Então, a gente vai alterar aqui, ó. Se a gente enviar o get e apenas usuários barra, ele vai cair aqui nesse método, que vai trazer todos os usuários do banco, tá? Usuários barra, chamando get, né? Porque a gente informou o que é o get. Agora, se a gente mudar para post e passar aqui o usuário barra, aí o que a gente enviar no corpo da requisição, tá? O post vai ser interceptado, porque a gente está indicando aqui o post, certo? É o mesmo mapeamento, só que daí a ação é diferente, certo? E daí a gente consegue captar tudo que a gente enviar por JSON, a gente vai conseguir receber por parâmetro aqui dentro do objeto de usuário, tá? Um detalhe importante aqui, tá? Esse postman aqui, ele é meio bagunçado. Eu vou tentar diminuir esse campo aqui para vocês. Ele não diminui mais que isso. O que acontece? Aqui embaixo, ó, a gente usa, essa barra de baixo, ó, tem o body, né? A gente usa para usar o get, né? Pro get, né? Para usar aqui o get, né? Onde a gente passa a URL, envia, e ele retorna aqui nessa parte de baixo para a gente. Por post, você tem que subir um pouquinho aqui, tá? E selecionar aqui, ó, o corpo da requisição, que é o body, e selecionar aqui, ó, JSON, que a gente está enviando um JSON. Pode ver que tem vários tipos de dados aqui assim enviado, né? Então a gente está trabalhando sempre com JSON, tá? E aqui, ó, pode ver que é aqui, ó, tá? Que a gente está enviando o objeto JSON para nossa requisição. Como que a gente vai pegar esses dados aqui, tá? Se a gente vê, ó, um objeto JSON, vamos pegar aqui o que a gente tinha consultado. Um objeto JSON, né? Ele tem as chaves e daí o atributo e valor. Atributo, valor, atributo, valor. Atributo e valor separados por ponto e vírgula. Os dados mesmo separados por vírgula no final. E os atributos ele tem aspas, certo? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer para receber esse dado que a gente for enviar? Vou fazer um cadastro novo, por exemplo. Se é um cadastro novo, então não tem ID. Tá? Eu vou enviar assim, ó, vazio. Tá? E vou colocar aqui, ó, teste post JSON RESTful. Só para a gente vai procurar depois no banco uma pessoa com esse login aqui e a gente vai ter certeza que tá dando certo daí, tá? Como que eu vou trazer do post da requisição esse JSON, que é um novo cadastro? Um novo cadastro não tem primary key, ele vai ser gerado para a gente depois, tá? Eu tenho que produzir como resposta sempre um JSON. Agora, como que eu vou captar esse objeto por esse post? Como que esses dados, esse JSON, vão chegar aqui no meu método para eu poder gravar, tá? Muito fácil. A gente instancia aqui um objeto, que é o objeto usuário que a gente quer, tá? Só que daí a gente usa as anotações mágicas do Spring, tá? Que é o que, ó, @requestBody. requestBody,
tá? Ele vai automaticamente pegar esse JSON, tá? E vai converter para esse objeto. Como que ele converte? Para a gente converter um JSON em objeto, basta o JSON ter exatamente todos e com os mesmos nomes. Os atributos aqui tem que estar dentro dos objetos. ID, login, senha e nome. Ó. ID, login, senha e nome. Então ele compara que tem a mesma quantidade de atributos e são os mesmos atributos. Então ele sabe que tem que converter por um tipo de objeto usuário. Tá? E daí o que vai acontecer? Eu vou instanciar aqui um novo usuário, que vai ser o usuário salvo. Usuário salvo. E daí eu vou pegar o quê? O meu usuário repositor, que é a parte de persistência, e vou dar um save. Save passando o usuário que eu estou recebendo como parâmetro. Tá? E vou dar um return new response entity, tá? Do tipo usuário, e daí eu vou passar o usuário salvo e dizendo que a resposta foi ok. Tá? O que esse save faz? Ele grava no banco de dados e retorna o objeto no seu estado persistente. Então a gente vai conseguir já retornar igual ele está no banco de dados. Aqui ele vai chegar sem o ID, sem a primary key. Quando ele salvar, ele vai gerar a primary key, gravar no banco de dados, vai retornar para a gente. E a gente já consegue retornar lá para a nossa resposta, lá do nosso posting, já o objeto inteiro salvo com o ID. Tá? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o meu banco de dados, pg admin. Estou trabalhando aqui com o Postgres. Tá? Trabalhando aqui com o Postgres. Vamos abrir aqui o banco que eu estou usando no curso. Curso API REST. Vamos abrir aqui o usuário. Vamos lá. Ó. Então vai ter que cadastrar um login com esse nomezinho aqui, tá? Então vamos lá. Vamos pegar esse JSON aqui. Lembrando para vocês não se perder aqui, essa barra de baixo aqui, onde tem o body, é para usar get. Aqui em cima, o body seleciona o JSON para a gente fazer um post. Então aqui, ó, fazer um post. Vamos mandar para um mapeamento barra usuário barra, né? Então é o barra usuário e barra mais do tipo post. Se fosse get, ia cair aqui. Mas como é post, estamos passando por post, então ele vai cair aqui, tá? Então vamos lá, vamos enviar, tá? E daí aqui, ó, ele envia, pode ver que ele fez o post aqui pra gente. Fez o post, e daí aqui ele fez o post por essa tela e ele retorna o get nosso, ó, ele faz o post e o get. É porque, ó, o post, ele chegou por aqui como parâmetro, gravou, e daí ele deu como resposta, tá? O nosso objeto gravado, ó, tá vendo? Então a gente mandou ele aqui sem ID, e daí ele gravou no banco e retornou pra gente já o ID dele. Né? Se a gente olhar aqui no banco, vamos atualizar, ó lá, gravou aqui, ó. Teste post JSON, tá vendo? Vamos fazer mais um? Vamos gravar aqui, vamos colocar aqui outra descrição aqui, tá? Ó, pode ver que aqui embaixo ele vai mudar, ó, os dados. Ó, olha, viu só? Deu uma piscada aqui, viu? Foi outro post, retornou aqui o ID 9 gravado com os dados. Olha lá que legal, tá vendo? Então tá funcionando certinho, tá funcionando certinho. Mesma coisa do get, se a gente quisesse fazer um post, só que para outro método, por exemplo, tá? Vamos fazer aqui, por exemplo, um post, se ele fosse para um usuário, para uma venda, por exemplo, fazer uma venda, por exemplo, tá? O que a gente teria aqui? O que
que a gente teria? Vamos fazer um post. Então aqui seria o quê? O ID, tá? Tem aqui o ID. Ele pode ser post barra venda. Venda usuário, por exemplo. Né? Tá aqui, cadastrar, venda, por exemplo. Daí aqui, é lógico que aqui seria a parte de venda. Aqui seria o processo de venda, tá? Não seria mais salvar o usuário, seria um processo de venda. Aí o que acontece? A gente poderia ter daí também um outro objeto aqui de venda também, tá? E daí a gente poderia passar esse usuário, eu vou colocar aqui em debug para vocês verem, tá? Que daí o que acontece? A gente pode pegar esse usuário aqui, ó, vou passar esse usuário aqui, ó, um 9, certo? Daí eu vou passar por o post, só que venda usuário. É um outro processo daí. Tá? Por post. Já subiu? Acho que já, né? Vamos fazer aqui o post. Ó. Vou enviar. Opa. Tá travando aqui minha tela. Travando aqui minha tela. Aqui, ó. Post. Vamos ver. Proxy. Ah, tá. Tá parado aqui. Executar. Ele dá um erro nada a ver, né? Pode ver, ó. Fala de SSL, block, né? Fala um monte de coisa. Na verdade, ele só tá parado o servidor. Tá? Então, subindo aqui o servidor, vamos fazer aqui um post para o nosso venda usuário. Ó, agora vai cair no breakpoint, ó, tá vendo? Aí caiu no nosso venda usuário, ó. Daí está aqui o objeto inteiro, ó. Eu só consegui debugar aqui, catar ele. Vou selecionar Ctrl Shift, não está funcionando a minha IDE hoje. Não está dando Ctrl Z. Vamos testar aqui. Parou de funcionar até o Ctrl Z aqui da minha IDE. Vamos fechar aqui. Vamos só fechar aqui um pouco esse banco de dados aqui. Está consumindo muita memória minha, está travando. API REST. Que ele vai inicializar. Aqui está o nosso controller. Então vamos aqui. Vamos ver. Não está funcionando o meu Ctrl Z aqui. Vou só fechar aqui. Vou fechar aqui a IDE para a gente poder testar aqui essa parte. Eu vou abrir de novo. Mesmo com bastante memória, às vezes dá essas travadas, esses probleminha. Se acontecer esse tipo de problema para vocês aí, você sabe que você só reinicia a IDE. Parece que esse
Parece que o Postman está deixando lerdo aqui, parece. Também muita coisa aberta, ele vai ficar lento mesmo. Então vamos lá. Voltando. Vamos aqui. Startar o Spring Boot. Startando o Spring Boot. Pelo jeito já startou. Beleza, então vamos lá. Vamos passar um post usuário barra venda usuário. E nós estamos passando um usuário que já existe. Estamos simulando como se a gente fosse chamar um outro método onde a gente ia receber esse usuário e fazer um processamento de vendas para ele, alguma coisa assim. Vamos fazer o envio aqui. Né? Já caiu aqui no meu breakpoint. Vamos ver se vai funcionar agora o debug. Olha lá, agora funcionou, tá vendo? Ó, vem o mesmo usuário daí, ó. Né? Se a gente não passar o ID, poderia correr o risco de gravar um novo objeto, porque quando não tem o ID, o JPA, o Hibernate, ele entende que tem que gravar um novo. Se você está passando um novo ID, automaticamente esse objeto ele vai ser atualizado caso precise. Mas aqui você tem sempre que passar o ID porque a gente está simulando um processo de vendas no caso, tá? Então, ó, ID, login, home, tá vendo? Então, daí aqui a gente iria processar um pedido de venda, alguma coisa assim. Então, a gente pode fazer vários posts, é só a gente colocar um mapeamento diferente. Só a gente colocar um mapeamento diferente, tá? Por exemplo, dá pra gente também passar parâmetros também, tá? Em vez a gente pode pegar aqui pelo path variable, tá? Em vez de passar um objeto inteiro, a gente poderia ter aqui, por exemplo, ó, né? Aí vai ser barra usuário, daí o que, ó? ID user, ó, ID user, né? Aí vai ter ID venda, aí barra, aí vai ter o ID venda, tá? Aí é igual a gente pega aqui, ó, com path variável, certo? Daí, aí a gente teria o quê? Arroba path variável, tá? Vamos converter para long aqui já. Vamos converter para long e daí a gente coloca ali, ó, ID user, tá? E daí outro path, outro path variável do tipo long, aí ID venda, tá? Só vou quebrar aqui para ficar melhor, certo? E daí aqui a gente poderia passar daí o quê? O código do usuário e o ID da venda, tá bom? Eu só vou simular aqui, vou comentar esse código. Eu vou comentar esse código aqui. Eu não vou retornar mais um usuário. Tá? Eu vou retornar aqui só essa string aqui, ó. ID user. Vou colocar aqui, ó, mais ID user, ID venda, mais ID venda, tá? Só para a gente retornar alguma coisa, tá bom? Vamos colocar aqui o debug. Então agora eu vou fazer um post para esse mapeamento aqui, ó, que vou passar o código do usuário mais um código de uma venda, né? Então a gente pode criar vários posts para vários processos que a gente quiser. O que vai diferenciar a chamada vai ser as URLs mapeadas, certo? Então, o que a gente tem que passar aqui, ó? ID user, né? Tem aqui ID user. Então, depois aqui do usuário tem o código do usuário. Aí barra o quê? O ID venda. E daí vai ser o barra, tipo, venda 80, por exemplo, né? A gente poderia fazer algum processo, algum relatório, alguma coisa assim, passando o código do usuário e passando o código da venda. Uma consulta, alguma coisa assim, tá? Vamos enviar, vou colocar o breakpoint aqui. Vamos ver se o breakpoint...
Vamos ver, fazer aqui um envio. Aqui, ó. Ele retornou pra gente, viu só? Apesar dele não ter retornado um JSON, porque a gente não colocou em formato JSON, mas ele retornou pra gente, olha. Conseguiu pegar e fez o retorno aqui pra gente. Vamos ver se agora eu consigo colocar em debug. Aqui, agora pegou o debug, tá? Olha lá, ó. Passei aqui, ó, o ID do usuário 10 e o código da venda 80. Tá vendo? Se você tem a variável igual, com o mesmo nome do mapeamento, ele converte automaticamente para a gente. Caso contrário, teria que especificar com o value, certo? Então, assim, você pode fazer quantos get quiser, quantos post quiser, em números, certo? E o que diferencia a chamada é o mapeamento, tá bom? Vamos só cadastrar aqui, vamos cadastrar mais uma pessoa? Vamos fazer aqui o cadastro de uma pessoa, né? Não tem que ter o ID. Quando você vai fazer um cadastro novo, você vai enviar esse JSON sem o ID, né? E vou colocar aqui, ó, Alex Egídio, informação Java Web. Vou fazer o post para o usuário, mapeamento, que é aqui o nosso cadastrar, que pega o usuário, tá? Daí ele cadastra, vamos ver, aqui ó, Integrate Evaluation Exception. Vamos ver, violação vamos ver. Tentar salvar de novo. Internal server erro, vamos ver. Ele teria que estar caindo aqui, né? Usuário, vamos ver. Aqui, veio. Tá vindo, ó. Não tem ID, tem o login, tem a senha. Beleza. Vai dar um F6. E retornou. Salvou. Ó, já salvou, já gerou. E retornou perfeitamente. Aí retornou. Foi algum errinho momentâneo ali. Alguma coisa de cache, tá? Aí retornou. Belezinha. Se a gente for lá, abrir o nosso pgadmin. Vai ter lá o nosso cadastro que a gente acabou de fazer. Que é o 12. Tá lá, perfeito, tá vendo só? Então é isso, então a gente fez aqui nessa aula o post, né? Então a primeira aba aqui é pra gente fazer o post e ele dá um get aqui pra gente. Se a gente for trabalhar só com get, a gente usa a parte de baixo, post a gente usa a parte de cima e de baixo. Lembrando que tem que configurar para JSON também. Então, fizemos dois post mapping, né? Um aqui que está gravando o usuário perfeitamente, e outro a gente fez uma simulação. Se a gente fosse processar, por exemplo, um cadastro de vendas, passando o usuário e o código da venda, a gente pode passar aqui o código, o método que vai ser chamado, ele vai diferenciar pelo URL mapeada, tá bom? Então assim, simples, muito fácil, tá? Então na próxima aula, então, a gente fez o post aqui agora, vamos fazer o put, que é o quê? Uma atualização.